Evitar a dor do curto prazo pode trazer um alívio agora, porém, também é o que vai te impedir de entrar em contato com a sua potência. Uma das coisas talvez mais injustas que existe sobre a verdade, sobre como funciona a vida, é justamente o fato de que é das situações mais desafiadoras e é das dores mais profundas que se criam as maiores pérolas. Há muita sabedoria que pode ser integrada na nossa vida, na nossa consciência, quando, ao invés da gente escolher o atalho, a gente escolhe fazer a travessia a pé. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin Ferreira e eu falo sobre autonomia e soberania integral. Estudo há muito tempo sagrado feminino, já faz mais de 10 anos que eu abro rodas e facilito retiros, vivências, também sou terapeuta holística. E há 3 anos que eu comecei a estudar o mercado financeiro e principalmente o mercado cripto, e comecei a entender como realmente, quando a gente para de ter uma baixa preferência temporal, isto é, quando a gente realmente tem inteligência emocional o suficiente para entender que mesmo em um mundo lotado de estímulos e lotado de hits de dopamina que você pode conseguir facilmente, mesmo dentro desse mundo, né? Se você começar a realmente se dedicar a não tomar decisões pelo que elas significam a curto prazo, mas a longo prazo, você realmente começa a criar uma capacidade de autonomia e de soberania na sua vida muito maior, muito maior. Não só porque você vai deixar de consumir prazeres instantâneos. E prazeres instantâneos, dentro da lógica que a gente vive hoje, dão muito dinheiro para o sistema, né? E acabam com a nossa saúde mental, o que dá mais dinheiro ainda para o sistema. Mas é também uma capacidade da gente começar a entender que simplesmente buscar alívio o tempo todo pode tirar da gente a capacidade de adentrar lugares muito mais profundos, muito mais verdadeiros e muito mais necessários do que a gente está acostumado a entrar no cotidiano. Há 4 anos atrás, eu dei à luz a minha segunda filha. Ao contrário da primeira, que foi uma cesárea eletiva inconsciente, né, e eu fui entender isso depois, o quanto, né, não precisava, não tinha sido necessário, só que eu não tinha as ferramentas, a consciência na época para saber o que eu sei hoje, eu descobri que existe um projeto político também, né, no nosso país em relação a isso, em relação às cesáreas, e tudo que a gente passa começa, né, no parto, psiquicamente falando, nem só no parto, né, já começa na gestação ali, mas psiquicamente falando, o parto é um momento muito importante da nossa trajetória psicológica, né, tem muita definição, não é a melhor palavra, mas indicação potente nesse momento de como que vai ser nosso sistema imunológico, nosso sistema nervoso,
o nosso padrão frequencial de segurança ou não em relação à vida, né, que a gente vai ter a longuíssimo prazo. E tanto no parto quanto em outras situações da nossa vida, e isso eu aprendi por experiência própria, se a gente escolhe o que é cômodo e conveniente naquele momento, geralmente não é a escolha mais alinhada com aquilo que é saudável e verdadeiramente estruturante e alinhado com aquilo que a gente quer colher a longo prazo. Ter um parto em que eu não escolhi a anestesia, em que eu não escolhi fazer as coisas de modo mais conveniente para mim, também me possibilitou a oportunidade de um crescimento e um amadurecimento psíquico muito profundo, que eu jamais teria computado que eu seria capaz de passar, e eu nem procurei conscientemente por isso, né? Mas foi um momento muito transformador. Eu escrevi sobre isso no meu livro do Luta Lotus, né? E, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, se alguém se interessar em entender um pouco mais sobre essa história. E também pedir, né, que se você gosta desses assuntos, se você quer se tornar uma mulher com mais autonomia, com mais autenticidade, se você quer entender como você ancora mais soberania dentro da sua vida, sem receitinha de bolo, sem conselhinho de coach, com os 9 passos para não sei o quê, e realmente gosto de adentrar um pouquinho mais profundo, né? Sair um pouco do superficial e começar a ter outros níveis de assuntos e conversas, me segue aqui, se inscreve no canal. Eu sei que esse não vai ser um canal muito popular, porque a gente vai falar aqui sobre coisas que são difíceis de serem faladas, mas se você se sente disponível para adentrar essas discussões, se inscreve, porque isso vai ajudar você a receber notificações também de quando eu estiver por aqui, disponível também para falar essas coisas que eu tenho para falar. Mas voltando, eu nem busquei por toda essa transformação conscientemente, ela realmente foi uma experiência que eu me permiti viver, e através dessa permissão, eu colhi muito, muito mais do que eu imaginava que eu iria colher, e sinto que ainda sigo colhendo, né? Faz 4 anos que sigo colhendo ainda resultados disso na minha vida individual enquanto mulher, na minha vida enquanto mãe, né, dentro da camada da maternidade, e com certeza minha filha também vai seguir colhendo vários frutos sobre essa decisão. Mas um dos frutos disso foi entender de uma forma muito visceral, muito corporal, muito sem anestesia, literalmente, mas no sentido biológico mesmo, de palpável, assim, né, muito materialmente, como realmente, assim, quando a gente escolhe nos momentos mais essenciais, confiar na nossa autoridade, na nossa soberania, o que não é uma coisa fácil, o que não é uma coisa simples, o que não é uma coisa aprovada e validada socialmente, o que não é uma coisa que foi nos ensinada, o que não é uma coisa que fomos encorajadas
grandessíssima de 99% dos casos, né. Então, é um movimento contra a corrente, é um movimento que exige mais esforço, e é um movimento que exige principalmente uma certa proteção mesmo, do campo, uma proteção energética, uma proteção física, se for necessário, para poder ancorar, né, porque realmente as pessoas, se sentem muito no direito de tentar impedir que a gente faça esse tipo de movimento, tem, além das nossas resistências internas, né, lidar com o externo também é bem forte, assim, né, pode ser muito desafiador. Mas então eu aprendi, né, com essa experiência, o quanto a gente não terceirizar a responsabilidade daquilo que a gente realmente é capaz de fazer, faz com que a gente comece a ancorar uma outra perspectiva sobre a nossa vida, né, como isso amplia o nosso olhar, a nossa forma de enxergar as coisas, e principalmente entenda em um outro nível, em um nível mais profundo, o nível de algemas, a quantidade de algemas, a quantidade de prisões, a gente a gente está presa, né. E eu sempre falo isso pode parecer um pouco contraditório, mas eu quero cada vez mais explicar isso, porque não é contraditório. Eu gostaria muito, né, com os meus vídeos, tentar esclarecer isso de uma forma muito objetiva e clara mesmo. Ter a minha filha fora do sistema foi uma aula de como o sistema está muito mais presente dentro da nossa vida cotidiana do que a gente pensa, né? Dentro das possibilidades que a gente tem para a nossa vida e dentro de como as coisas funcionam mesmo, né? Em lugares muito, muito claros mesmo, assim, né? Porque além de ter todo o choque anterior, né, de quando você fala que você vai parir fora do hospital e tudo isso, durante o parto, né, eu tive várias questões específicas em relação ao estilo da minha parteira, que eu amo, que eu agradeço todos os dias, né, da parteria livre, da parteria realmente em confiança, assim, que não é intervencionista e que não segue e nem é subserviente a nenhum tipo de protocolo da obstetrícia, necessariamente, e eu sei que isso é polêmico e pode incomodar as pessoas, mas eu agradeço muito ter passado essa experiência, ter tido essa oportunidade, que eu sei que não é para todo mundo. Mas além do choque inicial e do choque do presente, ali do momento, por causa dessas questões mais práticas, né, de eu não estar com uma profissional que necessariamente estava checando quantos centímetros eu estava dilatando, nem estava conectada com o relógio para definir uma série de ideias sobre o meu parto, ideias que vêm de narrativas e de protocolos, em nome de uma segurança e uma garantia de que está tudo ocorrendo como deve ser. Depois também, né, eu tive questões para conseguir registrar minha filha no cartório e tal, e aí foram uma série de experiências que eu passei dentro de um período de tempo que abriram meus olhos sobre várias questões que eu nunca tinha compreendido ainda, que eu nunca tinha entrado em contato de forma tão visceral, né? E é por isso que eu sei que foi só depois que eu pari a minha filha
só depois que eu pari a minha filha fora do sistema, é que eu consegui ter a subjetividade, a coragem, a curiosidade e a permissão interna para entender o que era o Bitcoin. E o que era realmente você criar uma alternativa através da tecnologia, né, que é realmente uma alternativa ao sistema que a gente vive. E como esse sistema que a gente vive, a gente precisa também começar a nomear ele de uma forma certa, né? A gente começar a se importar, sim, com a semântica do que é esse sistema. Eu sou formada em cinema e comunicação é um, um tema muito caro na minha vida e que eu já me debrucei e me debruço até hoje, muito para compreender, né? E quando a gente estuda comunicação e como os discursos funcionam, né, o poder dos discursos, realmente não é uma coisa banal, porque a forma como a gente se comunica tem atrelado, né, a linguagem está muito atrelada aos discursos de poder, e como isso é completamente uma bússola, assim, um guia e determinante sobre qual vai ser a nossa perspectiva, né, de vida. Até tem estudos super interessantes sobre como certos idiomas mudam o nosso cérebro, até neurologicamente, né? Existe de verdade uma magia na linguagem, né? Não por acaso também a gente faz magia com as palavras. Mas eu acho que existe uma importância muito grande da gente começar a colocar uma questão semântica importante no palco e no centro das nossas discussões sobre o sistema, sobre aquilo que a gente chama de matrix, sobre aquilo que nos aprisiona em tantas camadas que são até difíceis da gente conseguir enumerar todas elas, né? Mas que a gente sabe que existe e que a gente está imerso e que a gente precisa mudar. Porque se a gente não tiver muito claro qual que é a palavrinha semântica que a gente precisa ir contra, a gente não tem uma definição clara de qual que é o problema e de como que a gente começa a resolver ele. Eu passei muito tempo da minha vida acreditando que o problema do mundo era o capitalismo. E eu acredito que talvez você também. E eu acho que existem camadas, com certeza, do capitalismo que elas são muito problemáticas, mas eu descobri que existe uma outra palavra para a gente dar para esse sistema que é realmente a parte dele que envenenou, intoxicou e completamente viciou esse sistema capitalista, que se chama sistema fiduciário, ou as moedas fiduciárias, ou o que analistas que eu gosto de acompanhar chamam de nosso sistema de dinheiro, de banco imobiliário. Existe uma crença, né? A gente tem uma crença de que o grande problema do mundo é o fato da gente ter os capitalistas e, sei lá, a burguesia e essa elite que não dá chance para ninguém e que, enfim, eu acho que tem várias camadas de problemas na sociedade, de fato. Eu não quero, sei lá, simplificar isso. Eu só acho que a gente passa muito tempo
da nossa vida perdido em discussões em que a gente acha que é sobre direita e esquerda, em que a gente acha que é sobre socialismo versus capitalismo, em que a gente fica perdido em questões sobre aquilo que a gente quer combater, quando o que, na verdade, todo mundo quer combater é o sistema fiduciário. Só que ele está tão entranhado, ele está tão escondido, ele está tão presente na nossa vida desde o nosso parto, que é difícil até de entender que ele existe e como ele funciona. E um dos motivos da gente não conseguir entender como ele funciona é justamente o fato da gente estar muitíssimo acostumada a terceirizar a nossa potência para autoridades. E quem tem o poder de emitir moeda hoje no mundo é uma grande autoridade, que não faz parte nem da direita e nem da esquerda. E por isso ela nem é citada nas discussões. E é por isso que eu estou falando para vocês que aqui o papo é um pouco mais profundo. Os bancos centrais, eles não são nem citados como nem sequer assim suspeitos de fazerem parte do problema. Quando eles são um agente muito importante do sistema funcionar, da forma como ele funciona. E existe um momento, mulheres, em que a gente percebe que não adianta só ter um parto humanizado, com luzinha e musiquinha, dentro de uma maternidade bonitinha. Existe um momento que a gente precisa entender que, se a gente realmente quiser ocupar o nosso lugar de soberania completa, integral, a gente precisa virar as costas para esse sistema, para esse hospital, para esses médicos, por mais perfumado e bonitinho que possa ser o sistema de hotelaria dessa maternidade. E que a gente precisa opt out, que a gente precisa se conectar com uma outra tecnologia ancestral dentro da gente, para dar a permissão para a gente parir em outros lugares, com outros tipos de profissionais, e aí eu não sei nem se profissional é a palavra certa para usar na semântica aqui, porque a parteria é um ofício, enfim, tem uma diferença aí também, mas o que eu acho que é importante de trazer para vocês aqui hoje, para a gente iniciar de fato esse canal e iniciar de fato essas discussões, é que tem uma hora que não é mais sobre enfeitar o sistema antigo, é sobre criar uma alternativa de como a gente realmente sobrevive fora desse sistema. Eu escolhi parir em um chalé no alto da montanha, mais longe de um hospital que eu consegui. E para mim foi uma escolha extremamente transformadora, a curto prazo dolorosa, eu posso falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Teve momentos em que eu duvidei muito da minha sanidade por fazer isso. Mas a longo prazo, uau! Eu agradeço muito por ter encontrado uma alternativa para esse sistema hospitalar. E como isso me abriu as portas para que eu pudesse também achar uma alternativa para esse sistema fiduciário, investindo a longo prazo. Não é a moedinha mágica que vai me deixar rica amanhã. Bitcoin não é sobre isso. Mas é o dinheiro forte que vai proteger a minha energia vital a longo prazo. É uma alternativa
para que a gente, além de boicotar marcas que a gente não gosta, além de denunciar grandes corporações, além de levantar bandeiras para lá e para cá sobre, né, um consumo mais consciente disso, e greenwashings e coisas assim, é uma forma da gente realmente virar as costas para esse sistema e falar, queridos, não precisamos de vocês. Vocês sacanearam tanto a moeda, tanto, 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 que realmente, assim, esse sistema de confiança não vai funcionar mais. A gente não vai confiar mais nisso. E a gente vai criar um opt-out. A gente vai criar uma alternativa. E existe uma coisa na história da humanidade que é muito interessante, que é sempre que a humanidade chega num turning point, assim, num momento de... Como que fala isso? Um momento de virada, num momento... Enfim, um momento de virada. Existe uma tecnologia que surge para ajudar essa virada a acontecer. O sistema que a gente vem vivendo até então, o grande problema dele não se chama capitalismo, mas o grande problema dele é o sistema fiduciário. E até então, a gente ainda não tinha uma tecnologia que resolvia de fato esse problema. Mas já estamos em 2026. Essa tecnologia existe já há algum tempo. O nome dela é Bitcoin. Eu considero ela a placenta financeira, capaz de realmente nutrir e proteger esse nosso filho que estamos gestando nesse momento, que é a nossa soberania. Eu também estou gestando, eu também estou aprendendo, eu também estou criando isso para mim. E eu convido muito, muito vocês a estudarem, muito mesmo, sobre essa moeda, e que a gente possa construir juntas muitas alternativas para sair desse sistema, muitas alternativas em muitas camadas, para que a gente dependa cada vez menos dele, para que a gente se liberte cada vez mais de todas as algemas e de todas as prisões que a gente se convenceu que não havia outra saída. Porque a verdade é que a gente vive num universo de infinitas possibilidades. E com o avanço da tecnologia, essas possibilidades vão ser cada vez maiores. Então, é isso. Se você quer aprender a ter mais soberania em todas as esferas da sua vida e reformular essas narrativas e entender como que você cria prosperidade de fato a longo prazo, como que você diminui a sua preferência temporal para parar de querer resolver a sua vida amanhã com a receitinha de não sei quem. E tá a fim de passar por um rito de passagem de verdade, daqueles que torcem a gente em muitas camadas, mas que a gente fica colhendo os frutos disso por muitos anos. Fica aqui comigo. A gente tem muita coisa para conversar e muita coisa para fazer juntas. Graças. E até a próxima.